Fala, minha galera do canal, olha eu de volta aqui, Elias Tenório Mostra, tudo bem com vocês? Gente, muita saudade de gravar vídeo, eu acho que você já tem lido o tema aí, né? Fui diagnosticado com crise de ansiedade, síndrome de pânico e também o vilão chamado depressão. Aí você pode me perguntar, será que foi verdade mesmo, Elias Tenório? E eu vou te explicar nesse vídeo. Já peço aí a você um pouco da sua atenção. Tenha paciência, pois estou com muita saudade de interagir com vocês, mas precisava dar uma satisfação a todos os meus amigos, seguidores que me acompanham, vocês que gostam muito do meu conteúdo, que têm presenciado aí o meu tour que eu fiz lá em Maceió. Será que de fato eu fui gravar vídeo? Então, são essas minhas próprias indagações aqui que eu quero lançar aqui para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou Elias Tenório Mostra, tenho esse canal aqui que faço esse entretenimento para vocês. Então, desde já peço que você dê essa força aí, curtindo o nosso canal, deixando um comentário e também ver se você está inscrito. Bom, sem mais delongas, eu acho que eu preciso dar umas satisfações a você. Pessoal, eu tive realmente todas essas coisas que estão na descrição do vídeo. Ansiedade, crise muito forte de ansiedade, tive muitas crises de pânico e olha, gente, que eu fiquei muito mal mesmo. Tive uma depressão, não tão muito forte, mas porque eu relutei. Em 2011 eu tive esse sintoma, pessoal. Eu tive esse sintoma de crise de pânico, de ansiedade, não tive depressão. Eu fiquei no máximo 3 meses em 2011, 3 meses eu fiquei com esse sintoma, né? Esse sintoma aí do coração que fica palpitando, coração muito acelerado, fica suando as mãos, você fica desorientado, ficava com tontura. Eu não conseguia interagir com ninguém, eu não conseguia fazer nada. Inclusive, eu tenho até perdido o meu trabalho, né? Como sabe aí, eu era comerciante pouquinho, né? Fraquinho, vamos dizer assim, não era um comerciante tão grande. E acabei perdendo por conta do meu emocional. Quem tem ansiedade, que no caso não é uma ansiedade leve, é uma crise de ansiedade, que também, queira que não queira, é uma espécie de depressão, entre aspas, né? Mas depressão profunda é aquela que você se isola dentro do quarto, aquela que você não quer receber ninguém, aquela que você passa a ser muito dependente dos remédios, né? Clonazepam, diazepam, Rivotril. Bom, então, isso é uma tortura, pessoal. Mas voltando ao assunto, como eu tive 2011, passou 3 meses, a doutora quis passar para mim remédio controlado, eu disse a ela que não queria, até porque eu sou cristão, e disse a ela até brincando que tiraria todas essas doenças psicossomáticas, né? No joelho, orando. Ela disse amém. Passou-se, quando foi agora, pessoal, período da coronavírus, eu não lembro muito o ano, até porque eu tomei muito um remédio e fiquei com um déficit de esquecimento. Mas eu não lembro qual foi a data que eu comecei a ter o meu primeiro sintoma. O primeiro sintoma foi justamente no período caótico que nós estávamos vivendo, né, no planeta Terra, que foi global, a coronavírus. E eu comecei, como eu tinha um comércio ali, que é onde eu moro, no estado de Recife, Pernambuco, eu tinha um comércio e trabalhava lá vendendo chapéu, meia, todas essas coisinhas, né, pessoal? Se vocês não viram ainda, vai no meu vídeo aí, vai no meu perfil e vocês vão ver aí, até mesmo no short que eu tenho postado aí. Então eu comecei a sentir um sintoma de, primeiro eu estava pronto para almoçar, já era por volta assim, de manhã ainda, por volta de umas 11h30, meio-dia, e eu senti um sintoma de um abalo no coração, né? Quando eu senti aquele abalo no coração, eu senti eu me ficar muito fraco, pessoal. Muito fraco mesmo. E eu comecei a ficar tonto. Dessa tontura eu já comecei a me preocupar, não é? E aí a sensação foi que minha boca ficou seca,
eu comecei a ficar com a vista já embaraçada, um pouco escura, e comecei a ficar pálido. Dessa palidez, já comecei a ficar com as pernas tremendo, eu fiquei com muito, o ar ficou pesado, com tipo me sufocando, o coração muito acelerado, eu já fiquei agoniado, o olho ficou bem regalado, e a sensação que eu tive naquele momento foi um infarte, foi um ataque cardíaco. Essa era a minha sensação foi das piores. Então, aquele sintoma, meu povo, demorou em torno dos seus 25 a meia hora, no máximo. Me sentei na cadeira, porque foi o amigo meu que me botou na cadeira para sentar, pegou uma água, me deu, mas mesmo assim eu continuei ainda muito agoniado. A minha vontade ali, pessoal, era... na verdade, o que eu senti ali, pessoal, na verdade era que eu ia morrer. Essa era a sensação de morte. E quem sabe, e quem já teve o síndrome de pânico, a ansiedade, sabe que realmente essa é a sensação. A sensação de morte, a sensação de infarto, a sensação que você vai ter um ataque cardíaco, ou que seu corpo está paralisando, ou que você vai ter ali um derrame, que é o mais claro, né? Pensa que vai ter um derrame. E naquele dia eu fui para uma unidade aqui perto da minha casa, chamado Bairro Lima, fui lá, fiz, falei para o doutor me examinou, minha frequência cardíaca estava muito boa, ou seja, minha pressão 11/7 é uma pressão de criança, né? De um adolescente. Então, batimento cardíaco batendo tudo certinho, então o doutor, no momento, já disse que eu tive uma crise de pânico. Então aquilo ali eu voltei para casa, talvez não dei muita importância, porque eu tinha me lembrado que eu já tive isso. Passou-se, depois que passou um período, eu comecei a trabalhar, então eu trabalhava muito. Isso é um perigo para quem realmente se mata de trabalhar, não tem um descanso, não tem uma diversão, não se sente prazer de se divertir, só trabalha, pensar em ganhar dinheiro, não cuida da saúde. Isso vai realmente desencadear essa ansiedade. Então, depois que passou-se um período, pessoal, eu comecei de novo a ter outras reações. Essas reações me fez com que eu ficasse muito preocupado. Eu fiquei muito preocupado com essas reações. Por quê? Porque eu comecei a me preocupar a um ponto de que eu precisei ser muitas vezes socorrido. Então, comecei a trabalhar já pensando, vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal. Comecei, aquele lugar que eu sempre andava, sempre que eu frequentava, eu comecei a não frequentar mais. Eu comecei já a ficar com medo, aquele pânico foi tomando conta da minha memória. E há um ponto, pessoal, para o vídeo ficar tão longo, de que quando eu me dei conta, eu já estava mais ou menos com um monte já de entrada nas UPAs. Quantas vezes eu tive crise dirigindo. Uma vez eu vinha com meu carro, quando eu tinha carro, eu tinha acabado de vir da minha própria banca e eu já não estava muito bem. E quando eu vim entrando assim numa paralela, assim numa rua muito movimentada, me deu crise dentro do carro e eu fiquei desorientado. Acabei subindo numa pilastra e quase o carro vira e eu fiquei tão desesperado que acabei batendo atrás de um rapaz. A sorte é que o carro dele tinha um engate e acabou só um pouco à frente do meu carro e com o dele não aconteceu nada, graças a Deus. Então daí eu comecei a ter muitas crises, mas eu não queria aceitar, porque o mal de um depressivo, o mal de uma pessoa que tem ansiedade, crise de pânico, ele não aceita. Então eu comecei depois a entender, aos poucos, na minha memória, que eu estava ficando velho, que eu estava doente. Comecei a pensar já nos meus pais, que são as pessoas que são muito idosas. Minha mãe é falecida, morreu de câncer. Então comecei a colocar isso na minha cabeça, de que eu também estava herdando tudo isso deles. E a um ponto de que isso foi agravando a minha memória, isso foi me torturando, foi me escravizando cada dia mais. Quem tem esse problema sabe que a gente fica muito exausto, a gente não consegue dar uma produção legal, a gente acaba perdendo família, perdendo pai, perdendo pais, perdendo interagir com a sociedade. Então isso é uma tortura. Tortura que eu chamo de masmorra psicológica. Então, pessoal, eu comecei ficar com mais crise, a um ponto de eu começar a perder nos pontos comerciais que eu tinha.
fui perdendo um ponto ali, outro ali, outro ali, as coisas foram aumentando, as dívidas subiam, porque como você não trabalha, onde você não coloca e tira, falta, né? Então foi até um ponto de eu ficar muito preocupado, meu nome já não era mais aquele, comecei a me sujar no SPC, Serasa, comecei a perder credibilidade no mercado, já comecei também a ficar devendo, já comecei a ficar em casa sem trabalhar, porque toda vez que eu ia trabalhar eu ficava doente, e aí chegou um ponto de que eu tive que pedir ajuda a um psicólogo. Então fui para um hospital, fui marcar uma consulta e disse tudo que eu estou falando para vocês aqui, para o psiquiatra, o psicólogo, desculpe, e o psicólogo me examinou e tal, até um ponto de passar o chamado Boa Noite Cinderela, né? Que é o clonazepam. Não sei se eu posso falar esse nome aqui. Clonazepam, Rivotril, um que chama-se, parece que é fluoxetina. Esse fluoxetina é terrível, ele deixa seu corpo todo seco. Parece que você comeu 1 quilo de sal. Então, pessoal, acabei adquirindo todos essas enfermidades, essas doenças, psicologicamente, essa tortura, e também remédio na minha vida. E isso demorou 3 anos, ou mais um pouco, que desde da época do coronavírus, que são mais de 3 anos, né, pessoal? Então, eu comecei a ter muitos problemas, complicações. Automaticamente, o meu corpo começou a sentir, eu comecei a sentir dores, porque o que você pensa aqui, o seu corpo reage. Comecei a sentir muitas dores, até um ponto de que eu comecei a não ir trabalhar mais, não porque eu queria, porque eu sempre fui trabalhador, sempre gostei de dar o meu melhor para minha família, sempre trabalhei desde 9 anos de idade. Mas, quando eu fui fazer a minha primeira consulta com o psicólogo, você sabe que o psicólogo ele quer saber de tudo, até onde está a raiz do problema, né? Então, contando para ele que fui uma pessoa que tive muito trauma na família, foi uma pessoa que desde garoto eu comecei a ter que trabalhar para me sustentar e sustentar um pouco da minha família. Uma coisa que eu me meti, que eu até hoje me arrependo, e desde já aproveito a oportunidade para quem está assistindo esse vídeo, de que não entre nesse caminho, foi um caminho das drogas. Esse caminho não é um caminho legal, não é? Tem muitas formas legais de se divertir sem álcool, sem droga, sem estar sujando o seu nome, e também todinha que me trouxeram essas marcas, né? Marcas de cicatriz que trouxe de trauma na minha mente. Então isso é um conjunto, depois veio o excesso de trabalho, veio muitas compromisso, muita responsabilidade, então a carga, sobrecarregou a carga no meu psique, na minha memória, né? No meu cocão. Então não estava bem preparado e acabei ficando doente. Isso na minha vida não desejo para ninguém. De eu ficar o dia todinho assim, dentro de um quarto isolado, muitas vezes achando que eu vou morrer quando vinha as crises, e eu corria para um lado, para o outro, bastante água, que eu nunca vi na minha vida. Acho que eu tomei para mais de 2 caminhões pipa de água. Então chegou um momento que eu já não tinha mais trabalho, já não tinha mais o que fazer. E comecei a passar mal, indo para o médico, claustrofobia, não sei se é esse nome, pessoal, desculpe meu português, eu estudei muito pouco, ainda estou estudando ainda, né? Voltei a estudar, estou no 7º ano. E não conseguia mais andar no ônibus, passava muito mal no ônibus. E muitas vezes eu tive que descer do ônibus porque eu não estava aguentando. E era uma demência no meu estômago, no meu corpo, era terrível. Então aquilo ali me deixou muito mal. Até que eu tive que viajar, ir para Maceió, agora há pouco, né, como vocês têm visto no meu vídeo. Fui para Maceió, na verdade, não para fazer aquele tour não estava no meu projeto. Mas é por isso que eu digo para vocês que esse canal meu, ele surgiu em tempo de crise de ansiedade, de crise de depressão, de crise de pânico, de muitas coisas aconteceram. Então, foi através dos vídeos também que eu fiquei bem melhor, porque até então eu não conseguia sair. Eu, um jovem que sempre gostei de sair, jogar bola, sempre gostei de fazer minhas coisas boas, né? E de repente eu não poder mais estar aí nesse lugar porque eu tinha muito medo. Comecei a andar muito com remédio no bolso. Eu podia esquecer meu celular em casa, mas não podia esquecer o remédio porque eu ficava logo agoniado, já pensando, vou passar mal. Então, se eu passar mal, eu pego um remédio, coloco na boca e já passa ali.
meu maior medo é sair de casa e não voltar, pensar de eu ter um ataque cardíaco, um derrame, morrer, não poder ver mais minha família, era isso que eu pensava. Problema. Então eu comecei a virar minha chave, né? Ver onde é que o porquê acontecia isso. Então fui olhando, fui pesquisando, fui estudando também um pouco sobre essa questão da ansiedade, do síndrome de pânico, o tempo que ela dura. Eu comecei a pesquisar essas coisas, comecei a pesquisar chá naturais para poder substituir os remédios, porque eu estava muito preocupado, estava tomando muito remédio, tomava em torno de 6 remédios por dia, não é? Era muito remédio forte. Vou estar deixando para vocês aqui a imagem passando esses remédios tudinho aí, gente, que eu tomava. Então eu estava muito preocupado com esses remédios, de me causar algum problema depois, porque tomar muito remédio, né, causa algum problema. Então eu passei esse tempo todinho lá em Maceió, gravando meus vídeos. Muitas vezes eu ia à força, a pulso, porque eu ficava pensando de ir e passar mal. Se vocês não sabem, eu andava com um bocado de remédio no bolso ali, andava com água, porque se acontecesse qualquer coisa, eu tomava um remédio, ficava debaixo de uma árvore daquela e passava. Que quantas vezes eu fui, pessoal, debaixo aí nos bastidores, quantas vezes eu fui gravar e acabei passando mal, tomava um remédio, descansava um pouquinho, até passar ali mais ou menos uma hora, depois gravava de novo. Esses vídeos que vocês estavam assistindo aí tudo no meu canal, não foi um vídeo que eu gravei com saúde, foi um vídeo que eu estava muito perturbado, atribulado, e só Deus sabe o que eu passei. Quando eu estava doente, muitas vezes eu não gravava, passava dias sem gravar, passava dias sem pegar no celular, porque a pessoa que tem depressão, dá vontade de fazer só ficar na cama, deitado, assistindo televisão, você não tem ânimo para nada, não tem ânimo para nada, nem para tomar banho você não tem ânimo. Então, desde já, as pessoas que estão depressivas aí, aqui vai o meu abraço para vocês. Depressão tem cura, ansiedade tem cura, síndrome de pânico tem cura, basta você estudar, pesquisar, sair, voltar à sua ativa, voltar para aquele lugar que vocês gostavam muito de fazer, comece a desenvolver outro método, comece a pesquisar. Uma coisa que me ajudou muito nessa terapia, aliás, falar em terapia, pessoal, eu só fiz uma terapia só com psicólogo e ele me encheu de remédio, é por isso que eu não vou mais para psicólogo. Aí você me pergunta, Elia, você não toma remédio? Você está liberto? E eu vou te explicar daqui a pouco. Mas não foi fácil, pessoal. Foi muito difícil para mim. Às vezes as pessoas acham que as pessoas que têm depressão, ansiedade, síndrome de pânico, acham que é frescura. Não é. Eu vivi isso, eu sei o que é isso, não desejo isso para ninguém, tá, gente? Isso é coisa que realmente precisa-se de um profissional, precisa de atenção. Então, se você tiver acesso a uma pessoa, né, esse é o seu campo missionário, é a hora de você ajudar essa pessoa. Eu, sinceramente, fui poucas pessoas que me ajudaram. Eu conto só o equivalente a 2 pessoas que foram muito importantes na minha vida, minhas 2 irmãs e a minha esposa. Essas 3 pessoas foi fundamental na minha vida, na alimentação. Estou parado até hoje, desempregado, e chegou um momento que eu não tenho nem dinheiro para pagar uma passagem para fazer vídeo. Aí você me pergunta, você, como está hoje, Elias? Gente, hoje eu estou bem, já são mais praticamente vou fazer um mês que eu estou sem tomar remédio. Não preciso mais desses remédios aqui, ó, que vocês estão vendo. Ó. Olha como é muito um remédio, gente. Esses remédios tudinho aí eu tomava. E eu tenho certeza que tem muita gente tomando, são presos nesses arpinos aí. Ó. Isso é o que os psicólogos, os psiquiatras, nada contra eles, passam para você, para as pessoas que estão doentes. Mas existe outras coisas legais para poder tratar essa ansiedade, tratar essa depressão, tratar esse síndrome de pânico. Eu, particularmente, tratei com remédios naturais, como o chá da banana. O chá da banana, gente, pode pesquisar aí. O chá da banana vai substituir qualquer remédio do mundo para depressão. E foi esse que eu procurei, esse que eu tomo até hoje, tá? Tomo até hoje, não tomo mais remédio. Os remédios está todo aqui que você está vendo no vídeo, mas está tudo ali guardado. Não uso mais remédio, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu desabafo. Precisar falar isso com vocês. Espero que vocês me ajudem aí. Eu estou desempregado, mas me ajudem. Não aqui quero pedir dinheiro, não quero trazer esse depoimento para trazer aqui nenhuma comoção. Até porque eu sou uma pessoa trabalhadora, mas o que eu queria que vocês
curtisse meu vídeo, que vocês, por favor, deixe um comentário nos meus vídeos, passe para os amigos, mostra aí para os seus grupos de WhatsApp, quantas pessoas estão precisando de uma palavra dessa, né? Tanta gente está aí preso na ansiedade, no síndrome de pânico, na depressão, e não sabe como agir. Então, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu precisava estar me comunicando com vocês, a falta de fazer vídeo aqui, que já faz mais de acho que um mês que eu não posto vídeo, é por falta realmente de minhas condições financeiras. Eu só tenho Cristo Jesus, a fé, minha esposa e um celular aqui que eu estou gravando para vocês e a vontade de trabalhar. Se desde já aproveitar a oportunidade, se alguém tiver aqui um trabalho, me chame aí que eu estou louco para trabalhar, para poder voltar a gravar para vocês, que muitas vezes eu desejo ir para um lugar aqui pertinho, mas você sabe, a vida de desempregado não é fácil. Mas temos que dar graças a Deus por isso. Não é só eu que estou assim. Tem muita gente que está numa situação ruim, mas creio que vai ficar logo, logo bom. Então, vou deixar para vocês aqui ó, o meu PX aqui. Se vocês queiram aí me ajudar, fica aí, fica o critério de vocês. Então, Deus abençoe, Deus bendiga a sua vida. Então, temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Até lá, pessoal. Deus abençoe.